Olá, boa noite a todos. Começa agora o Conexão TV Com. Santa Catarina é destaque no cenário nacional em venda de carro zero. No ano passado, ficou em segundo lugar entre os estados na comercialização de veículos novos proporcionalmente à população, atrás apenas do Distrito Federal. E este ano até aqui tem o terceiro maior crescimento de vendas no Brasil. É sobre este mercado aquecido o nosso papo de hoje. Fique com a gente, Conexão TV Com no ar. O destaque de Santa Catarina no cenário nacional de venda de veículos novos é o assunto do programa de hoje. Você também pode participar, deixando sua pergunta ou comentário no nosso Twitter, @ConexãoTVCom, também participando pela nossa fanpage no Facebook ou mandando um e-mail para o conexãotvcom@tvcom.com.br. Eu recebo aqui no estúdio para falar sobre o mercado de carros novos Nelson Fichter, diretor regional da FenaBrave, a Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores da Grande Florianópolis. Prazer em recebê-lo aqui, seja muito bem-vindo. Começo perguntando que números confirmam as boas vendas de veículos novos em Santa Catarina. Bom, os números do primeiro semestre são reveladores, ele apresenta um crescimento de 8% sobre o mesmo período de 2011, quando a gente analisa as vendas de janeiro a julho. No mercado nacional, a média está em quanto? No mercado nacional, esse número chega a 3%. Então, Santa Catarina aí está dobrando um pouco mais o índice de crescimento em relação ao número Brasil. Número total de vendas? E falando basicamente de automóveis e comerciais leves, que são pequenas picapes e utilitários, 108 mil carros foram emplacados em Santa Catarina nos primeiros 7 meses do ano. O ano passado também já havia sido muito bom. Sim, ano passado esse número era de aproximadamente 100 mil carros, que já tinha um crescimento sobre 2010, né? Mas esse ano o crescimento está realmente um pouco mais acelerado. Surpreende o mercado ou é uma expectativa que já fazia parte aí das previsões de vocês? Não, o crescimento era esperado, a gente vinha de um primeiro quadrimestre não muito bom, mas com as medidas aí macroeconômicas do governo, de liberação do crédito, de redução do imposto, né, sobre produtos industrializados que incide sobre o carro zero a partir do final de maio, as vendas se aceleraram sem dúvida alguma. E ao ponto de que nos últimos 60 dias aí a média diária de vendas mais que dobrou em relação a antes da medida do governo. Isso talvez em função do término, possibilidade do término do IPI agora no fim do mês? A grande expectativa do mercado e da própria indústria automobilística é se o governo vai reeditar essa medida que reduz o imposto sobre os veículos, né? Que já vem reeditando. Vem reeditando. Esse ano, pela primeira vez, ele tem a oportunidade de reeditar ou não, né? Mas em 2008 e 2009, a gente teve um período aí de mais ou menos 15 meses, a cada 90 dias, o governo prorrogava a medida até que aquela crise econômica, né, se dissolveu. Hoje, realmente, a expectativa do governo é manutenção de empregos e manutenção do nível da atividade econômica. Então, a gente imagina que o governo esteja estudando com muita propriedade essa renovação. Essa possibilidade do IPI ficar aí por mais algum tempo. Isso. Então, vamos abrir agora a nossa conexão com o Diário Catarinense. Lá está o repórter de geral, Felipe Pereira, que fez a reportagem a respeito justamente desse mercado aquecido em Santa Catarina. Felipe, quais são as razões aí de Santa Catarina ser um dos grandes mercados nacionais de carro zero? Bem-vindo. Oi, boa noite para vocês. Quem diz não sou eu, são os especialistas. Eles falam que Santa Catarina é muito forte por causa da economia do estado, que é bastante diversificada. Tem um setor metal mecânico forte no norte, tem um setor têxtil e indústria de tecnologia de informação no Vale, tem tecnologia de informação e turismo aqui na Grande Florianópolis, oeste industrial. Eles falam que isso faz com que as pessoas ganhem mais, e com as pessoas ganhando mais, é claro que a chance de comprar um carro é maior. Elas também falam que nessa época mais conturbada, com o PIB crescendo um pouco menos, Santa Catarina é beneficiada porque, como os outros estados dependem de menos indústrias, de menos setores da economia, quando aquele setor é afetado,
todos os outros estados sofrem, mas como Santa Catarina é bem diversificado, tem todos esses setores, às vezes um setor pode não ir tão bem, mas outro setor pode compensar, que é o que eles falam agora. O setor agroindustrial está com problemas, a gente vê sempre aí notícias de que os criadores de suínos são um problema, o criador da avicultura é um problema, mas isso é compensado porque a tecnologia da informação está crescendo bastante, por exemplo. Então esses seriam os motivos do bom desempenho de Santa Catarina. Felipe, você também já fez algumas reportagens de economia. Por exemplo, Santa Catarina é o estado mais classe B do país. Florianópolis é a capital mais classe C do país. Quer dizer, essa posição ajuda realmente, uma posição econômica, que você colocou aí os fatores, ao estado, as pessoas terem como investir em bens duráveis, né, Felipe? Exatamente. Mais uma prova disso é o Distrito Federal, que é o maior PIB per capita do país, muito acima, quase o dobro do segundo colocado, que é quem mais compra carros. A questão é meramente econômica mesmo. Você tem uma pergunta para fazer para o Nelson? Eu tenho várias perguntas para fazer para o Nelson, mas uma pergunta que eu queria fazer para o Nelson é o que ele imagina que vai ser para frente do ano, com o IPI e sem o IPI, porque a indústria estava com dificuldades até o governo tomar as medidas macroeconômicas que ele mesmo mencionou. Eu queria saber como é que a gente fica, como ele vê o cenário com o IPI reduzido e sem o IPI reduzido. Digamos que termine o IPI agora no fim do mês. Bom, não vamos dizer que não é o fim do mundo e o mercado vai continuar funcionando, porque tão importante quanto o IPI está num nível maior ou menor, o desconto, só para o telespectador se situar, o desconto com o IPI de um carro popular vai em torno de 8%, no máximo a 10% do valor do veículo. Num carro de R$20 mil, ele estaria economizando R$2 mil. Esse desconto do IPI é para carros populares? Não, são carros com até 2.000 cilindradas, com motores até 2.0. A gente está falando uma faixa de preço de quanto? Isso é um pouco... não tem relação com o preço, porque existem carros com 2.000 cilindradas que custam mais de R$100 mil. Tá? Como tem carros 1.0 que custam perto de R$50 mil. Então, o indexador ou o índice que o governo usa é um critério técnico, né? Imaginando que com menos cilindrada o carro seja mais econômico. Então, ele tem uma eficiência energética melhor, é melhor para a economia, então ele beneficiou os carros com menos de 2.000 cilindradas, que respondem por mais de 95% do mercado do Brasil. Pegou praticamente todos os carros. Mas, respondendo a pergunta do Felipe, daqui para frente, com IPI ou sem IPI, uma coisa que vai determinar muito o volume final de 2012 é a questão do crédito. Né? A gente passou por uma medida macroprudencial do Banco Central e dos bancos privados, onde, em função da inadimplência em elevação, o crédito para o consumidor final, não só em automóvel, mas em vários setores da economia, foi restritivo na primeira metade do ano, mas com o saneamento da carteira, com a manutenção do nível de emprego, com a manutenção da massa salarial, com a economia de estados como Santa Catarina funcionando, esse crédito voltou, né, a ser irrigado e hoje o nosso setor já está recuperando o volume de crédito de antes dessa crise, vamos chamar assim. Então, a nossa expectativa é de que a gente feche o mercado, o ano, em nível Brasil, em torno de 5% de crescimento, e Santa Catarina, se manter essa proporção, a gente deve chegar no final do ano aí com algo ao redor de 10% de crescimento sobre o volume de vendas de 2011. É força de carro, diz o pessoal certeza, por aqui. Com certeza. Agora, com relação à inadimplência, como é que está o pagador catarinense? Está bem, Santa Catarina tem um dos melhores índices, né, de adimplência, né, do segmento. É um povo que realmente trabalha, empreendedor, que tem um nível educacional, né, os indicadores estão aí para testemunhar isso, que faz com que as famílias catarinenses se dividem dentro de uma certa racionalidade, e isso impede que as contas fujam do controle na maioria dos casos.
Santa Catarina também, como o Felipe falou, é multissetorial quando se fala de indústria. Tem um setor de serviços pujante, turismo, tem o setor portuário aí, que está muito bem. Isso faz com que a circulação do dinheiro continue forte, né? E fazendo com que as pessoas mantenham e até ganhem aumentos no seu nível de renda tradicional. Então, a expectativa do segmento de Santa Catarina, de automóveis em Santa Catarina, é de realmente um ano positivo, apesar de tudo, funcionando basicamente sobre 2 pilares, que é a redução do imposto sobre o carro zero e combinada com a redução das taxas de juros, né, propriamente dita, e da liberação de crédito para o consumidor, coisa que já vem sendo feita há uns 90 dias de maneira muito efetiva pelo mercado financeiro. Depois do intervalo, a gente vai conversar sobre o perfil desse consumidor de carro novo em Santa Catarina. Não sai daí.